Pessoal, então vamos lá agora? Bacana. Quem é a primeira vez que está na minha aula, por favor? Manifeste-se. Professor, eu não consegui conectar na aula passada também. Saulo não conseguiu. Gente, olha só. Orlando, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um link, vou fixo para nossa aula, tá? Porque na aula passada nós tivemos, valeu, Eliabe, porque nós tivemos esse mesmo problema que nós tivemos hoje de manhã, tá? Hoje de manhã, o que foi que aconteceu? Eu entrei no link que a coordenação disponibilizou, só que onde é que eu caí? Eu caí na sala do professor Daniel Tosi. Perdão, Felipe Tosi. Daniel, cunhado dele, eu tô pirando aqui. Certo? Beleza? Vamos lá, então. Gente, a aula passada, nós falamos sobre o sumário do nosso plano de negócios, correto? Hoje, a gente vai falar sobre o sumário executivo. Só um minutinho que eu estou preparando, colocando num tamanho visível aqui para ficar bem bacana para vocês perceberem direitinho aí. Vou apresentar minha tela, mas ratifico que esse material, ele é o material base que está lá no Moodle, tá? E cada semana eu vou colocar a aula que nós tivemos aqui, o vídeo, essa videoaula, e o material que a gente trabalhar na aula, tá? E em alguns momentos específicos eu vou colocar outros vídeos de complemento, tá? Como, por exemplo, a próxima semana que a gente deve trabalhar com a pesquisa de mercado, tá? Com análise de clientes. E aí a gente vai trabalhar, eu vou colocar outros vídeos de alguns parceiros para vocês terem um entendimento diferente do que a gente vai estar fazendo, tá? Entendimento diferente não, para ter uma explicação diferente para vocês terem um entendimento completo. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Olha só, nós falamos a semana passada sobre o sumário, mas o sumário de todo o material. E dentro do sumário de todo o material, a gente tem o sumário executivo, que é a primeira parte da construção do nosso plano de negócios, tá? Pessoal, desculpa aí. Eu preciso dar uma balizada aqui com o pessoal que é a primeira aula. Vocês assistiram a aula que eu coloquei lá na plataforma? O pessoal da semana passada? Não, né? Professor, isso que eu ia perguntar, o senhor postou ela no Moodle ou tem uma turma no Google Não, Classroom? Moodle. Ah, vocês estão vendo o tanto de Moodle que eu trabalho. Ah, sim, vai ser tudo pelo Moodle, então, né? Sim, eu não trabalho com Classroom. Vou te dizer por que eu não trabalho com Classroom. Porque se eu trabalhar com Classroom, eu tenho que novamente trabalhar com vocês aqui. Entendeu? Então, aqui, eu abri essa sala bonitona aqui para vocês. Olha que cara lindo aí, ó. Tá? Fiz aqui. Tranquilo, tranquilo. Nossa primeira semana tá aqui, tá? Ó. E nessa nossa primeira semana eu já deixei aqui, ó, a ementa da nossa disciplina, tá? Aqui em cima tá o nosso material base. E aqui, nesse vídeo nosso aqui, ele tá toda a aula que a gente teve a aula semana passada. Então, assim, o pessoal que não assistiu a aula passada, por favor, dá uma corrida de olho lá, para vocês perceberem qual é o material que a gente vai trabalhar e como é que vai ser a metodologia nossa de trabalho. Tá ok, pessoal? É rápido, o vídeo rapidinho, você coloca ele para rodar ali em 2, 3 vezes de velocidade, você vai conseguir entender bem e vai conseguir ver bem a aula. Tá legal? Vamos lá, então. Então, quando eu falo que eu preciso construir um sumário executivo, eu automaticamente estou falando que eu preciso descrever o meu negócio antes de apresentar verdadeiramente o que seria o meu negócio em si. Vamos dizer assim, as peculiaridades dele. Em outras palavras, quando eu começo qualquer trabalho, percebam que quando eu começo qualquer trabalho, reforço isso. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a introdução, não é isso? Bom, então, né, esse sumário executivo, ele seria o quê? Seria como se fosse a introdução do nosso plano de negócio. Vocês vão ver por quê. Aí ele vai falar para mim aqui, ó, que o sumário executivo de um plano de negócio, ele não se trata da introdução ou justificativa, e sim de um sumário, tá? Contendo pontos importantes. Aí eu já falei aqui, ó, que ele tem lá a introdução, né? No nosso caso aqui, ele vai funcionar como se fosse. Tá legal?
Então, assim, deixa eu liberar mais pro Yuri, que saiu e entrou de novo. Oi, Yuri, beleza, velho? Vamos lá. E aí Beleza, brother. Bom E dia. aí a gente vem aqui, bom dia. Eu começo a ver o que aqui, ó? Pontos que eu preciso detalhar no meu resumo executivo. Quais são os principais pontos do meu negócio? Quais são os dados do empreendedor? Quais são os dados do empreendimento? A missão? Quais são os setores de atividade? Qual é a forma jurídica? Qual é o enquadramento tributário? Eu firmei esses dois aqui para você prestar atenção aqui, tá, Camila? Que aqui é que a gente vai ver onde é que vai se encaixar melhor a sua empresa. Beleza? Qual é o capital social da minha empresa e quais serão as fontes de recurso disso. Beleza? Então é isso aqui. Agora eu vou detalhar cada um desses para vocês perceberem como é importante fazer isso aqui. Beleza? Então eu vou lá. Ah, outra coisa, no nosso material que vai estar lá, sempre que tiver esse fique de olho aqui, ó, vocês prestem atenção porque geralmente é coisa importante. Aí ele vai falar aqui, ó, que embora o sumário executivo compreenda a primeira parte do plano, ele só deve ser elaborado após a conclusão do mesmo. Perceberam alguma semelhança com a introdução? Beleza, então. E aí ele continua. Ao ser lido por interessados, ele deverá deixar clara a ideia e a viabilidade da sua implantação. Informações mais detalhadas virão nas partes seguintes. Exatamente o que eu falei anteriormente para vocês. Por isso que esse aqui eu já ia passando direto. Mas vamos lá. Principais pontos. Quando eu vou falar dos principais pontos de um plano de negócio, eu preciso falar aqui, dentro do resumo executivo, é lógico, eu vou descrever com muita clareza o que é meu negócio. Quais são os meus principais produtos e serviços? Quem são os meus principais clientes? Onde a minha empresa vai estar localizada? Qual é o montante de capital que eu vou investir na minha empresa? Qual a minha estimativa de faturamento mensal? Qual é o lucro que eu espero obter com esse negócio? Quanto tempo o capital vai ser investido vai retornar para mim? Aí você vai falar, professor, mas a gente vai saber isso aí tudo para colocar no resumo executivo? Vai, tá? Esse material vai ensinar a gente a trabalhar tudo isso que está aqui na nossa frente. É um material extremamente simples, extremamente clássico, vou dizer assim, mas esse modelinho de plano de negócio aqui, você consegue fazer esse plano de negócio bem simples, que você consegue abrir um bar ali na esquina, ou uma multinacional baseada nesse plano de negócios, tá? O que vai ser diferente é o quê? É a profundidade das informações que serão colocadas nele. Beleza? Então, vamos lá? Então, eu já percebi que aqui, que os meu resumo, principais resumos, são essas coisas aqui. O que é meu negócio? Meu negócio é uma empresa de prestação de serviço na área de construção civil. É uma empresa de manutenção em automação industrial. Esse é o seu negócio, tá? Quais são os seus produtos? Aí, deixa eu voltar aqui para ver minha cara e ver a cara de vocês, pelo menos na fotinha. Vocês entenderam por que é que eu perguntei se alguém gostaria de abrir alguma empresa ou tivesse alguma coisa para a gente já começar com exemplos? Entendeu, Camila? Então, assim, tem mais alguém na turma, além da Camila, que quer abrir um negócio? Deixa eu contar uma coisinha muito interessante para vocês. De todos os anos que eu estou trabalhando com essa disciplina na engenharia civil, o plano de negócio não varia, tá, Vladimir? O que varia são as informações. Todos os anos que eu estou trabalhando na engenharia elétrica e na engenharia civil com essa disciplina, todos os anos, alguém sai dessa empresa, sai do nosso curso e abre uma empresa baseada nesse nosso material, tá? E eu tenho muita alegria e muita satisfação de falar que todo ano eu oriento alguém do semestre passado que montou um plano de negócios bem sério, que me encaminhou o plano de negócio para me fazer uma leitura e fazer uma correção para ver se ele estava no caminho certo. Beleza? Então, já estou deixando a porta aberta para vocês, gente. Quer abrir uma empresa? Faz esse plano de negócio sério, de uma forma concreta, que
Se precisar, eu ajudo vocês nas respostas depois. Tá legal? Porque aí o que vai acontecer com isso? Vocês vão ter mais segurança futuramente. E podem contar comigo, tá? Yuri, você vai querer montar uma construtora. Beleza. Tá, Aéreo, com relação à burocracia que é muito grande, porque a legislação é tão burocrática. Certo. Olha só. Isso também é muito variado, tá, Aéreo? Porque, por exemplo, a burocracia realmente é complicado aqui no Brasil. Porque para mim abrir uma empresa hoje aqui no Brasil, para me registrar uma empresa, eu vou demorar em média 40 dias, tá? 40 dias úteis, tá? Em média. Você sabe quanto tempo eu demoro para registrar uma empresa? Vou dar um exemplo nos Estados Unidos, por exemplo. Quanto tempo vocês acham? Me dá um chute aí, gente. Eu estou usando os Estados Unidos, 24 horas, um 3 dia. dias. Quanto? 3 dias? Isso. Exatamente. 3 dias, tá? Na Alemanha, 12 horas. Bacana, né? Show de bola. Existe um projeto de lei que está para ser aprovado e que está barrado, que para se abrir uma empresa no Brasil, você vai gastar 72 horas também, ou seja, 3 dias para você abrir essa empresa. Olha que show de bola que seria se os parlamentares aprovassem logo essa emenda, né? Teria show de bola para a gente. Com certeza teríamos mais agilidade e mais facilidade. E aí, a gente continuando, eu percebo aqui, por exemplo, o que é o meu negócio? O meu negócio é uma construtora, beleza? Qual é o meu principal, aqui já não é produto, mas serviço. Se fosse uma incorporadora, por exemplo, Yuri, você teria aqui produto e serviço, tá? Por que, professor, teria produto e serviço se fosse uma incorporadora? Porque a incorporadora, ela tem, além da mão de obra, da construção dos condomínios, edifícios e casas e etc., ele também tem a sua própria imobiliária que faz o quê? Que faz a negociação do próprio bem dele. Então, o serviço dele, ele transforma em produto que repassa para o cliente. Entenderam? O que eu deveria colocar se fosse uma incorporadora? Beleza. Aí agora eu pergunto, quem serão os seus clientes então? Aí já vem uma coisa extremamente variada, tá? Porque eu só vou falar quem são os meus clientes depois que eu fizer uma análise bem acurada de o que é que eu quero para a minha empresa. Vou dar um exemplo. Se a minha construtora, se a construtora do Yuri, ela pretende construir casas ou residenciais, por exemplo, no Aureni 3, essa construtora, ela não vai construir de alto padrão, correto? Ela vai construir um padrão mediano. Sim ou não? Sim, professor. Então, com isso, eu automaticamente, eu já vou para o pensamento da seguinte forma. Se eu vou trabalhar com um público mediano, eu vou fazer a análise do meu mercado em cima do público mediano. Ah, mas eu vou ter que ficar a vida inteira, então, só fazendo esse tipo de negócio? Não. Você pode começar aqui, mas você pode expandir o seu horizonte, entendeu? E fazer o quê? A aula passada, a gente falou que o plano de negócios, ele pode ser feito para criar a empresa, mudar o mix de produto da empresa, ampliar a empresa e também para fechar a empresa. Tá? E aí, assim, aí eu venho e falo, olha, como você vai mudar o seu mix de produto, ou seja, você vai sair de um produto mediano e vai passar para um produto de alta classe, de alto padrão, você vai precisar refazer o seu plano de negócio. Ah, por quê, professor, que eu vou precisar refazer meu plano de negócio? Por exemplo, no seu plano de negócio atual, você tem como localização da sede da sua empresa, do escritório da sua empresa, ou seja, onde você vai receber os seus clientes, lá no Jardim Aureni, porque lá é o seu público-alvo, está lá. Então, você vai receber lá naquele lugar as pessoas que moram naquele lugar. Se você vai construir com alto padrão, você já tem que pensar em construir a sua sede, ter a sua sede em outro lugar. Quem
que deveria, onde é que vocês acham que deveria ser esse outro lugar? Vamos lá, me ajudem aí. No centro? Camila, no centro também não seria uma opção, né? Mas você já teria que pensar no centro onde? Você mais explícito. Um centro comercial, tipo um shopping. Seria, por exemplo, num shopping, seria uma boa, tá? Ou aqui em Palmas, nós temos alguns shoppings de céu aberto, que o pessoal fala, né? Por exemplo, ali na 106 Sul, é 106 mesmo? Para mim era a Arce 21 ali, ó. Vocês sabem onde é? Para mim, ali onde fica o mercado, aquele negócio ali, que ela é uma quadra considerada ainda uma quadra de elite. Não é isso? Sim. Então, aí o que acontece? É ali que a gente precisa instalar a nossa sede. Por quê? Porque sendo considerado um local de elite, e eu vou trabalhar com público de elite, esse público é que vai estar lá e vai receber a minha atenção, tá? Às vezes é assim, tá? O Eric está falando para a gente aqui, ó, que é possível hoje em dia fazer alegação de uma empresa, mas é muito difícil, porque teve o caso de um vendedor de São Paulo que a polícia prendeu todas as mercadorias e ele veio a falecer porque esses pequenos comerciantes poderiam, eu não entendi, os ambulantes. Tá, aí olha só o que acontece, Eric. Para você fazer a regulamentação, por exemplo, do MEI, do microempreendedor individual, é rápido. Um pequeno empresário com limitado é que é um pouco demorado. Ô, gente, vocês dão licença só um minutinho? Porque tá fazendo um barulho estranho aqui em casa e eu preciso dar uma olhada aqui. Só um minuto, por favor. Só, obrigado pela compreensão, desculpa aí. Olha só, então quando eu falo na questão de abrir uma empresa, quando eu for abrir um MEI, por exemplo, ele é mais rápido, é em torno aí de 15 dias no máximo, você já está com o MEI aberto, tá? Principalmente nas capitais como São Paulo, por exemplo, que é uma capital grande, né? Então, assim, as coisas lá fluem mais do que aqui no interior, vamos dizer assim. Se esse ambulante aéreo tiver designado ou tiver como cadastrado como microempreendedor individual, sim, ele tem legislação que ampara ele. Se não, ele está na ilegalidade. Aí não tem nada que protege esse cara, não. Aí ele está lascado mesmo. Tá? Aí esse cara, dependendo de quem for fazer o julgamento dele, do juiz que for fazer o julgamento dele, se for um cara bem radical, ele pode entender esse cara até como contrabandista, esse ambulante. Tá? Ele pode ser entendido como contrabandista ou traficante, pesado, né? Mas é isso mesmo, tá, gente? Infelizmente.
Por que que muitos ficam na ilegalidade? Porque muitos deles não querem pagar R$ 57 por mês para se legalizar. Porque é o custo do imposto do MEI. Olha só, R$ 54 por mês. Você ainda tem direito à aposentadoria, a afastamento e por invalidez. Você tem um monte de benefício, né? Mas, assim, vocês se lembram de eu falar do cara que gosta de entrar lá na... Pois é, esse cara que perdeu a vida, deixou a esposa sem uma pensão, sem uma aposentadoria, e se lascou e deixou a família dele lascado. Se ele tivesse uma regulamentação, fosse um MEI, por exemplo, ele estaria seguro. Entendeu? Mas, sim, vou deixar claro também que eu não conheço a situação, não conheço esse caso, tá? Voltando aqui, olha só. Perdão. Então, foi o que eu disse, olha, os seus clientes são seus... que vai designar, que vai falar para você onde é que vai ser a localização da sua empresa. Da mesma forma que o seu principal produto e seu cliente é quem vai designar qual é o capital que você vai investir. E da mesma forma que esses caras é que vai te dizer, olha, qual vai ser o meu faturamento mensal, quanto é meu lucro e quanto isso vai retornar. Ah, professor, mas então tudo depende de quê? Gente, do que é o negócio e do objetivo aqui, ó. Esses dois primeiros tópicos, o que é o negócio e quais são os produtos e serviços, isso aqui é o que a gente costuma chamar de objetivo do plano de negócio, tá? Se eu defino bem esses dois primeiros tópicos, a partir daí, meu horizonte, ó, explode, tá? Eu vou conseguir ter uma visão muito mais ampla e até onde eu vou poder cobrar e o que eu vou poder cobrar. E da mesma forma, como é que eu vou poder informar as coisas. Entenderam? Então, assim, é importante vocês definirem muito bem esses dois tópicos. É lógico que aqui os dois tópicos, o segundo aqui vai depender do primeiro e o primeiro vai depender do segundo também, né? Eu não posso falar que a minha empresa é uma construtora e, ao invés de ser uma construtora, eu vou vender apartamento. Eu não posso falar que a minha empresa é uma empresa de manutenção e, ao mesmo tempo, eu estar somente fazendo vendas de peça. Mas eu posso falar que é uma empresa de venda de peças e manutenção. Entenderam? Bacana, vamos lá então. E aí, olha só, nosso material, toda vez que eu finalizo um ponto, como por exemplo aqui, ó, os principais pontos do plano de negócio, ele vem para mim aqui, ó, hora de praticar. Faz um resumo desses principais pontos do seu plano. É lógico que agora não dá para a gente fazer, né? Porque isso aqui a gente vai fazer só depois que finalizar. Então, essa semana vocês estão de férias ainda, tá beleza? Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições. Professor, mas eu vou ser o dono, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber no meu plano de negócio, eu preciso saber o que é que eu sei e o que eu deixo de saber. Por uma simples fato. Se você, comigo aqui, se você vai abrir um plano de negócio, vai abrir um negócio, que você tem experiência naquilo que você vai fazer, e você se dispõe, como atribuição sua, como sócio proprietário, de executar aquela tarefa específica, você não precisa contratar ninguém. Perfeito? Porém, eu sou administrador. Sou formado em administração. Mas eu montei uma construtora para mim. Vocês acham que isso é incomum? Não é não, tá? Tem um levantamento aí que 85% das construtoras no Brasil são formadas, os CEOs delas são administradores, não são engenheiros. Beleza? Então, aí o que acontece com essa história? Eu, como administrador, sei projetar alguma coisa? Não. Mas eu sei planejar. E como eu sei planejar, eu posso fazer o quê? Eu contrato uma pessoa para fazer aquele serviço que eu não sei. Entenderam, gente? Por quê e qual a importância de você deixar claro, muito claro isso aqui, ó, os dados e a experiência profissional?
porque isso aqui é que vai definir o que você precisa fazer futuramente. Aí ele vem falar para mim aqui, ó, que você aqui irá informar os dados dos responsáveis pela administração do negócio e vai fazer também uma breve apresentação do perfil desse cara. Vai destacar que, o quê? Os seus conhecimentos, habilidades, experiências anteriores, tá? Olha, pense em como será possível utilizar isso a favor do seu empreendimento. Vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, um colega nosso falou assim, professor, eu quero abrir uma empresa para mim e quero abrir uma empresa para minha esposa. Beleza, vamos trabalhar então. Quando nós pegamos os dados da esposa dele como empreendedora, a gente percebeu que ela era uma pessoa que não tinha experiência administrativa, que ela era uma pessoa que não tinha habilidade na área de conta, de trabalhar com estoque, essas coisas. Então, o que é que a gente fez? A gente descobriu que mais contrapartida a isso, ela era excelente vendedora e uma pessoa de extremo bom gosto. Então, o que é que a gente entendeu, então? E o que é que aconteceu? Nós montamos um plano de negócios para ele, à época, que a esposa dele montou o quê? Uma loja de festas, de organização de festas, que alugava fantasias, e não sei mais o que e tal. E essa loja funcionou muito tempo ali na JK, até que eles mudaram para Luiz Eduardo Magalhães e levou a loja de festas para lá e também a construtorazinha dele, a empresa dele. Certo? Então, assim, perceberam? A pessoa, ela não tinha conhecimento na área administrativa, não tinha habilidade nessa área. Mas por isso ela vai ficar sem montar um negócio? Não. Existem hoje, por exemplo, essa loja de festa que ela alugou, que a gente colocou lá no plano de negócios, ela fez o quê? Ela comprou uma franquia, certo? E aí essa franquia, por que a franquia? Porque a franquia já manda o preço de venda do produto, já manda o valor dos impostos que você vai precisar pagar sobre aquele produto, já manda qual o valor que você tem que devolver para aquela empresa de royalty, já manda o valor que você vai ter de lucro, seu percentual de lucro, já manda se você pode vender parcelado ou à vista, se for à vista, quanto por cento de desconto, se for parcelado, quanto, já manda tudo mastigado. Entenderam? Porque a importância de você descrever bem quais são as suas experiências e as suas habilidades, porque você vai ter isso. Aqui ele está falando para a gente prevenir contra a escolha equivocada, né? E eu não vou ler essa parte aqui, aliás, até vou, tá? Aí ele vem falar para a gente, ó, divida as tarefas antes de montar a empresa, ou seja, defina o campo de atuação e os seus horários de trabalho. Defina com antecedência o valor da retirada do prolabore, tá? Que é a remuneração dos proprietários, e como é que ela vai ser feita. A distribuição dos lucros e o quanto vai ser reinvestido na empresa. Vocês já ouviram aquela máxima que diz o seguinte, que menos de 2 anos você não pode tirar dinheiro da empresa? Quem já ouviu essa aí? Eu já ouvi. Quem mais? É isso mesmo, né, Camila? Só que não é R$100 não, tá? É R$ 57,90. Eu falei 54, não é não, é R$ 57,90 o preço do MEI por mês. Mas aí, olha só, quando você escutar, você não pode fazer a retirada da empresa em 2 anos. Isso mesmo. Aí você diz, espera aí, mas então eu vou ter que trabalhar 2 anos sem tirar nem um centavo da empresa? Vai. Como é que eu vou viver então? Ué, como é que eu vou viver? Com o seu salário da empresa. Ah, mas eu não posso tirar dinheiro da empresa? Gente, muita gente confunde a retirada pro labore, tá? Como retirar dinheiro da empresa. Não. Você tem que colocar no custo da empresa o valor da sua mão de obra lá também. Entendeu? Você não vai contratar funcionário para poder vender, para poder trabalhar. Sim, então você tem que colocar sua mão de obra, porque você não vai viver de quê? De brisa? E quando você coloca o valor da sua mão de obra, do seu prolabore, isso não é surrupiar a empresa, tá? Isso não é dilapidar a empresa. Ele está falando aqui que você não pode ter retirada, enquanto a sua empresa não estiver estabilizada, dos lucros da empresa. Você tem que pegar esse dinheiro e reinvestir nela.
até ela estar estabilizada. Aí, vamos supor que daqui 3 anos a sua empresa está lá faturando US$ 1 bilhão por ano. Bacana, professor. E eu tenho um lucro líquido de 500 milhões por ano. Show de bola. E eu não pretendo que a minha empresa cresça mais, porque desse tamanho, para mim, está excelente. Show de bola. Então, o que você vai fazer? Você pode, então, fazer a retirada desses 500 milhões de lucro líquido. Entendeu? A partir desse momento que você pode ter que fazer retirada na empresa. E a retirada, eu estou falando, é nesse sentido de você, depois que você já... Até, vamos supor que a empresa demore 10 anos para dar lucro. Você vai ficar 10 anos sem receber nada? Como é que você vai viver? Conta para mim. As meninas vão depender do marido, do salário do marido, os meninos vão depender do salário da esposa. Seria esse o pensamento? Errado, tá? Mesmo que a empresa, preste atenção, mesmo que a empresa não esteja dando lucro, ela esteja somente se pagando, o seu salário tem que ser retirado dela. Porque se a sua empresa começou a dar prejuízo, você tirando o seu salário, aí você vai virar e falar, não, eu vou parar de tirar o meu salário daqui para poder a empresa estabilizar. Cara, sua empresa vai falir. Pode parar. Muda a sua estratégia, porque sua empresa vai falir. Entenderam, gente? Pode falar, Érico. Professor, eu não sei se o senhor já escutou aquela história do empresário, que ele tinha uma grande empresa, né? Aí uma vez ele chegou no contato dele, perguntou por que a empresa dele estava caindo de lucro. Sim. E aí ele falou assim, estão me roubando, porque se eu estou vendendo isso, era para me estar vendendo muito mais. Aí o funcionário dele falou para ele o seguinte, você não está fazendo manutenção dos equipamentos, como é que você vai querer ganhar mais? É porque, igual o senhor falou, né, professor, a questão é, às vezes, é de investir, porque as pessoas só querem ter lucro muito rápido, as coisas têm que sair tudo muito rápido, e as coisas levam tempo, né? Sim, sim, exatamente. Gente, aquela história de que ganhar dinheiro fácil e rápido acontece. Não, professor, mas como assim? Acontece. Sabe onde acontece? Em que área especificamente acontece? Em áreas da tecnologia, empresas de tecnologia. Que tipo de tecnologia? Qualquer tipo de tecnologia. Por exemplo, a Camila inventa um dispositivo que vai fazer com que as residências economizem. Aliás, vou falar diferente. A Camila consegue desenvolver um equipamento que armazena energia solar num pequeno espaço um pequeno espaço, tá? E que armazena grande quantidade de pequeno espaço. Nossa, e o que vai acontecer com ela? Ela pode botar para produção ou ela pode simplesmente pegar essa patente dela e vender aí por US$ 1 bilhão e ficar rica e não ter que fazer mais nada pro resto da vida. Ah, ela ficou rica de uma hora para outra? Ficou. Ah, mas ela não teve esforço? Opa, alto lá. Aí são duas coisas diferentes. Você ganhar dinheiro rápido não quer dizer que você não teve esforço para isso. Estão me entendendo, gente? Então, aí, assim... Então, ótimo, Camila. Mas, assim, não esqueça de falar que quando a ideia do professor, ele tem 10% aí de merchan da ideia, tá? Brincadeira. Royalty da ideia. Então, aí, olha só, o que acontece? Quando você começa a ter esse tipo de visão de que você vai tirar dinheiro, vai ter lucro, e você não se preocupa com manutenção, você não se preocupa com estrutura, você não se preocupa em ampliar seu negócio. Ampliar, digo, não é mudar o foco do negócio, mas é melhorar os equipamentos. Por exemplo, se uma construtora pequena, começou pequena, ele ainda não consegue ainda nem comprar uma betoneira. Ele começou a construir ali, contratando os pedreiros e os serventes, fazendo umas massas tudo no braço, aquela coisa ali e tal. E aí ele tem que descer dos andaimes com lixo nas costas, porque não conseguiu o tubulão ainda. E tá. Aí o que acontece com isso? Aí esse cara começou a ganhar dinheiro. Se ele não investir em equipamento, máquina, e em alguns casos até capacitação da mão de obra dos seus colaboradores,
Você acha que essa empresa vai durar muito tempo? Não. Logo, logo ela está fechando as portas. Entenderam, gente? Então, assim, a empresa ela só vai desenvolver, só vai deslanchar se você tiver os olhos em cima dela. Vocês já viram aquela máxima de que o olho do dono é que engorda o boi? O que ele quer dizer com essa máxima? É que o dono tem que estar atento a todas as necessidades da empresa. Entendeu? Bacana. Vamos lá, então. Aí ele falou para a gente sobre essa questão. Definiu o Prolabore, estabeleça qual que é o grau de autonomia de cada um dos envolvidos, tá? Ou seja, você vai ter aí 3 sócios. Cada um vai ser responsável por uma área. Beleza, você não vai entrar na área do seu irmão lá. E nem ele vai entrar na sua área. Agora, de vez em quando, vocês precisam se reunir para mostrar o que está acontecendo. E aí, nessas reuniões, eu posso dar palpite. Se você fizer assim, não fica melhor? O outro pode vir para mim, olha, se você fizer dessa forma, não vai ter mais um retorno mais aprazível? Entendeu? Então, assim, isso é interessante a gente prestar atenção e perceber. Olha, isso aqui é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção e que existe muito. Olha, determine se os familiares vão poder ser contratados como parte do seu negócio, né? E quantos por parte de cada sócio. Ou seja, nós temos aqui uma empresa, vamos abrir uma empresa, nós temos 3 sócios. Eu tenho 3 filhos, a Camila tem mais 3 filhos e o Yuri tem mais 5 filhos. Bacana. Todos os nossos filhos serão contratados para trabalhar na nossa empresa. Perfeito? Sem problema. Não tem problema nenhum. Mas vocês entenderam que eles serão contratados? Eles terão direitos iguais a qualquer um dos nossos outros 800 mil milhões de colaboradores? Eles terão os mesmos direitos. Quando você vê, por exemplo, uma empresa de grande porte, vou dar um exemplo claro, Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela tem um sócio, tá? É a Luiza, que é a proprietária, master, mas ela tem um sócio. Quem é o sócio da Magazine Luiza? É um cara chamado Frederico, ele é filho da Luiza, mas ele é sócio dela. Entendeu? Inclusive, ele passou a ser sócio dela. Depois que ele passou a ser sócio, que a empresa deu aquele boom, que foi para a área, para o e-commerce, e que explodiu. Porque antes ela era uma loja normal. Então, aí os filhos do Frederico são funcionários, e os outros irmãos do Frederico também são funcionários. E cada um tem o mesmo direito de funcionário, tá? Então é importante você perceber isso. As empresas familiares, geralmente, elas costumam confundir algumas coisas. E aí você tem que definir também como o que vai acontecer com a sociedade quando algum dos sócios falecer. Eu sei que você tem que descrever aonde. Aqui, ó. Tá? Nessa questão das atribuições. Por que eu preciso fazer isso, professor? Vamos pensar comigo aqui, gente. Você tem mais 2 sócios. É você mais 2 sócios, tá? Um dos seus sócios, ele tem 3 casamentos. Esses 3 casamentos, nos 2 primeiros, os filhos dele são todos maiores. No terceiro casamento, os filhos dele são todos menores. Esse cara morre. E você já imaginou que você vai ter o trabalho que a sua empresa vai ter para regulamentar toda a documentação desse portfólio depois? Então é importante você já definir, por exemplo, no contrato social, no caso de óbito de alguns dos sócios, o que vai acontecer? As ações passam diretamente para o fulano de tal. As ações passam diretamente para a viúva tal. Entendeu? Deixar claro no contrato social da empresa. Você tendo claro o que vai contribuir para a permanência da sociedade, que é algo tão simples, como manter um casamento, você precisa de quê? Diálogo e clareza. Por quê? Isso aqui é inevitável, tá? Conflito. Cara, vai ter. Porque ninguém pensa igual. Beleza? Deixa eu acelerar que o meu processo está indo aqui e nossa aula também. Gente, que hora que acaba a nossa aula, hein? 9 e quanto? Ou é 10? Que hora?
9,5. Ah, ótimo, então. Então, bacana. Então vai dar tempo. Aí, nos dados do empreendimento aqui, o que eu vou fazer? É simples assim, ó. Qual é o nome da minha empresa? Qual é o CNPJ dela? Ponto. Não precisa de mais nada aqui, tá? Aqui você pode, às vezes, querer colocar onde é que a minha empresa vai estar instalada, alguma coisa disso. E aí eu vou fazer o quê? Vou definir a missão da minha empresa. Tá? E aí eu venho, para mim saber qual é a missão da minha empresa, é simples demais. Eu só respondo isso aqui, ó. Qual é o meu negócio? Quem é o meu consumidor? O que é valor para o consumidor? O que é importante para os empregados, fornecedores e sócios dessa comunidade, tá? E para a comunidade. Vamos fazer um exercício aqui bem rápido, mas bem rápido mesmo, 1 minuto, tá? Eu vou só mostrar para vocês alguns exemplos do que é missão e eu vou perguntar para cada um de vocês e vocês vão anotar, tá? E vão mandar no meu privado, no meu WhatsApp privado, porque eu não gosto de compartilhar isso, porque às vezes alguém pode ficar envergonhado de compartilhar isso com outros colegas. Mas qual a sua missão? Qual a sua missão de vida? Vamos entender aqui? Ele vai falar para mim que uma empresa de alimentos, a missão dela é servir alimentos saborosos, de qualidade, com rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e agradável. Olha que show de bola. Vocês sabem, ele não colocou, mas vocês sabiam que isso aqui é a missão do McDonald's? Tá, agora você já sabe. De uma locadora de veículos, oferecer soluções em transporte por meio de aluguel de carros buscando excelência. De um hospital, promover a melhoria da qualidade de vida e satisfação das pessoas, praticando a melhor medicina por meio de uma organização hospitalar autossustentável. Beleza, gente? Eu vou deixar os exemplos aqui na tela para vocês, tá? E eu quero que vocês façam para mim qual é a sua missão de vida. Beleza? Dúvida? Agora são 9h03. Você tem até 9h04 para isso. Vou fechar meu microfone aqui e vocês façam isso enquanto eu busco uma água para mim.
Então, pessoal, tempo vencido. Mandaram aí? Nem vi aqui no meu WhatsApp se vocês mandaram. Opa! Tem alguns aqui. Tá chegando mais. Muito bem. Não vou ver agora, não vou corrigir agora. Vou te dar um retorno daqui a pouquinho sobre o que seria isso aqui. Bacana? Gente, por que você está fazendo isso comigo, professor? Por que eu preciso saber qual é a missão de Professor, vida? tem uns minutinhos na internet aqui, eu perdi essa proposta aí. Como é que é, Saulo? Eu fiquei alguns minutinhos sem internet aqui, eu perdi a proposta daí. Pensei Ah, até que agora que voltou. Você não soube o que é, não? Não, É o seguinte, eu apresentei aqui o que é a missão, ó, tá? se eu vi um pouco aí. Aí eu falei aqui, ó, que a missão, para você saber qual é a missão da sua empresa, você tem que responder isso aqui, ó, qual o seu negócio, quem é seu consumidor, qual o valor do consumidor, o que é importante para os empregados, fornecedores sócios da comunidade. E aí ele vai me dar aqui alguns exemplos de missão, tá? Aí Ok. a proposta foi a seguinte, Saulo, que vocês fizessem aí o que é a missão, o que é a sua missão de vida, beleza? E mandasse para mim no meu WhatsApp, no meu privado, porque às vezes você não quer compartilhar com todo mundo o que seria a sua missão. Deixa eu fechar essa porta dos guarda-roupa aqui atrás, peraí. Ok. Um dia vocês vão ficar velhos e vocês vão saber o que é ser enjoado, tá? Mas é um dia, né? Vai demorar ainda, gente. Se demorar o tanto que demorou para mim, ainda vai faltar 50 anos para vocês. Cadeira, gente, vamos lá. Entendeu, Saulo, o que é para ser feito? Entendido. Beleza, manda aí para mim. Por que eu tô pedindo isso? Não é para mim não, tá, gente? É porque toda vez que eu falo alguma coisa sobre mim, eu internalizo isso e eu abro o meu entendimento para algumas coisas. Porque se eu falo para mim que a minha missão de vida é ser um servidor público, automaticamente eu imprimi na minha expertise, na minha vida, vamos dizer assim, que eu vou ser um servidor público. Eu defino que eu vou ser um cara vencedor, feliz, alegre, e vou estar sempre de bem com todo mundo, é o que eu vou ser. Tá? Então, assim, isso é importante demais a gente perceber e olhar isso, tá bom? Bacana. E aí, dando continuidade, qual é o setor de atividade da minha empresa? Isso aqui não tem dúvida, tá? Isso aqui é muito rápido de você pensar. É agropecuária? É indústria? É comércio? É prestação de serviço? Espera aí. Eu posso juntar esses três aqui, ó. A minha empresa ser uma indústria, comércio e prestação de serviço? Pode. A empresa da Camila vai produzir aquele artefato de armazenamento de energia solar, certo? Ela vai comercializar para outras empresas. E ela vai ter a empresa dela de prestação de serviço em cima disso também. Entenderam? Camila, vai lá. No caso, a empresa que eu quero abrir é de fotografia, professor. De fotografia? Uhum. Ótimo. Uma empresa de fotografia é uma empresa de quê, Camila? Mesmo ramo que eu, né, Camila? Eu já tenho um estúdio. Vixe, alta concorrente, professor. Rapaz, que beleza. Mas Mas tem deixa eu... Desaparecer, se o desaparecer, não fui eu, viu? Eliminando a Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. É porque, no caso, eu trabalho com retratos, fotos de casais e gastronomia. E minha área é totalmente diferente. Já trabalho com gestante, newborn e acompanhamento de bebê. nossa, nada a ver. Vocês estão... Ó, deixa eu contar um negócio para vocês. Você sabe o que eu acabei de ver aí? Acabei de ver uma parceria saudável aí, cara. Por que não uma parceria? Dois especializados em áreas diferentes. Pois é, o dobro de público, né, professor? Você tem o dobro de público, você vai ter um custo, preste atenção, um custo de marketing, um custo de aluguel, organização, imposto, e o que você vai ter de vantagem nisso?
você vai ter público maior que você vai alcançar. Sabe por quê? Porque você trabalha com casais e gastronomia, correto, Camila? Sim. O E cara, retrato no geral. exato. E o William trabalha, perdão, com gestante e acompanhamento de bebê. Sim ou não? Isso De aí. onde é que vêm as gestantes e os bebês, se não é de um casal? Porque se você fideliza o cliente lá com a Camila, você vai ter o cliente no casamento, você vai ter o cliente na gravidez, você vai ter o cliente com o filho nos braços. Isso daí é chamada de esteira de negócio, professor. Exatamente. Tá? É exatamente isso. Você vai criar exatamente uma esteira. Você vai fidelizar o seu cliente lá em cima, ou seja, lá embaixo, até ele chegar lá em cima, em todas as áreas. Caramba! Semana passada eu tive que recusar, porque era gestante e ela queria umas coisas que eu particularmente não trabalho. Aí eu tive que recusar. Olha aí. E se você soubesse que o William fazia isso? Você não tinha indicado ele? Não estava fechado uma parceria boa aí? Gente, pensa nisso, tá? Aula de administração e empreendedorismo com o professor Madison também é cultura e boas parcerias. Tchau! Bacana. Então, vou criar até um slogan para nós agora. Mas show de bola. Entenderam? E aí, olha só. No seu caso, no caso de vocês específico, vocês trabalham com prestação de serviço, tá? Mas espera aí, professor, mas o que mais que eu poderia trabalhar com? Eu poderia ampliar o meu negócio? Eu poderia sair da área de prestação de serviço e ampliar? Ou, por exemplo, eu poderia passar para comércio e depois passar para indústria? O que é que vocês dois me dizem? Vocês acham que seria possível o ramo da fotografia passar a ser comércio e passar a ser indústria? Sim, professor, meu ramo é tanto prestação de serviço como questão de comércio também, porque eu vendo mercadoria. Eu Qual a faço um mercadoria ensaio que da você vende? gestante, eu já ofereço um álbum para ela, eu já ofereço uma moldura para uma foto. E aí, futuramente, se eu quiser fazer a parte da indústria, eu mesmo posso produzir meus materiais para poder estar revendendo para outros fotógrafos. E outra coisa, não só para os fotógrafos, mas principalmente para o seu público. Porque você pode propor um álbum inédito, por exemplo. Pode falar, Camila. Sim, no caso da prestação de serviço, além disso, também estou querendo oferecer templates, porque você manda uma foto para o cliente e aí ele não sabe, por exemplo, como postar no Instagram. E aí o Instagram faz aquele corte terrível ou seja, na parte do marketing, ele comprou as fotos para fazer um marketing, mas ele não soube como aplicar esse marketing. Então eu estava pensando em fazer isso também, então seria um outro fator. Sim, sim, sim. E aí você sai da área específica de prestação de serviço e entra para a área de comércio também. Entendeu? Gente, você sabe o que falta para gente? Abrir os nossos olhos. Mas não são esses dois aqui, não. É esse aqui, ó. Os olhos da nossa mente. Porque quando você abre os seus olhos da mente, você faz assim, ó, mind blow. Entendeu? Você começa a Como eu ver falo, o que professor, você ainda não tinha visto. meu pai também tem loja, ele fala o que vende são ideias, não é o trabalho duro, não. Exatamente, William. O que vende são ideias. Que bom que vocês estão com esse pensamento. Tá? Que bom que vocês estão com esse pensamento. Pessoal, eu direcionei a aula com foco para eles aqui, mas vocês perceberam que nós estamos ainda dentro do nosso objetivo de aula, né? Então, assim, por exemplo, o Yuri quer montar uma construtora. A construtora também ela é prestação de serviço. Aí ela pode passar a ser indústria e comércio? Pode. Como assim? Ó, o Yuri pode desenvolver um bloco de concreto estrutural, por exemplo, que ainda não existe. Ou algum tipo de material que ainda não existe. Ele fez os estudos dele lá, descobriu que dá para ele fazer tal coisa que vai dar certo. E ele pode começar a implementar isso onde? Nas construções dele. A partir do momento que deu certo, ele começa a revender isso também. Então ele saiu de prestação de serviço, passou a comércio e indústria.
E aí ele tem o quê? Um ramo de 3 pontas na empresa dele. E aí, logicamente, ele vai precisar mudar algumas coisas nas características jurídicas, como, por exemplo, contrato social, algumas coisas nesse sentido, tá certo? E aí eu venho, tá aqui, forma jurídica. Qual é a constituição da minha empresa? Olha aqui que eu falei aquela hora, Camila. Ela vai ser um MEI, um microempreendedor individual? Olha só a definição. Pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário, tá? Sua inscrição é feita, olha que palavra mais linda aqui, ó. Tá? É de grátis, gente. De grátis. Tá? Eu tenho o quê? Eu ainda tenho o empresário individual, ou seja, a pessoa que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela empresa. Tenho também o EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Quando eu coloco responsabilidade limitada, preste atenção. Pessoal, mas não é a mesma coisa do empresário individual? Não. Aqui eu estou colocando, preste bem atenção, empresário. Aqui é empresa. Então, ou seja, aqui no empresário, que vai responder pelos prejuízos, por exemplo, da minha empresa, é o patrimônio pessoal do indivíduo, tá? Por exemplo, se construiu alguma obrigação aqui, no caso ele não quis falar, mas a palavra certa aqui, em vez de obrigação, ficaria mais brutinha, mas seria dívidas, o cara responde com o patrimônio pessoal dele, tá? No caso da EIRELI, quem é que responde pelas dívidas com o seu patrimônio? Ó, a empresa responde por dívidas apenas com o seu patrimônio, ou seja, aquilo que está no nome da empresa serve para pagar as dívidas, e não o contrário. E aí agora a gente vem numa das que até poucos anos atrás era a mais comum, que é a sociedade limitada, tá? Dentro da sociedade limitada, a gente precisa ter no mínimo 2 sócios, tá? Que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. E a responsabilidade de cada sócio ela é limitada ao valor das suas cotas, tá? Todos eles respondem solidariamente pela integralização social. Que é isso, professor? Que diabo é isso? Tá? Só um minutinho, já respondo aí, o Eri. É porque quando eu tô com a minha página aberta aqui para vocês, eu não consigo ver o chat, tá? Só um minutinho, eu já vejo a sua pergunta e respondo. No caso, por exemplo, que a gente citou agora há pouco, Camila, o fato de você não poder ser servidor público e ter uma empresa que seja individual, e eu falei para você que poderia ser uma empresa que você não fosse como administradora, mas sim você fosse somente cotista dela, não exime você da responsabilidade de você ter que fazer o chamado integralização de capital. O que é isso, professor? Isso aí, eu vou falar assim, é uma forma de que você pode pensar assim, grandes empresários que se aliam com pequenos empresários, e se o negócio é um negócio muito bom, com muita rapidez, o grande come o pequeno. Como é que é isso? Simples. Nós dois temos uma empresa, tá? Nessa empresa eu tenho 60%, você tem 40%, tá? Teoricamente, eu sou um cara que tenho outras várias empresas, e você só tem essa empresa, beleza? Tá. Aí eu percebo que no contrato social da nossa empresa, nós fizemos lá uma integralização total de capital, eu entrei com 60 mil, você entrou com 40 e a gente montou nossa empresa. Bacana. Só que eu percebo que a empresa precisa fazer grandes melhorias para ela poder crescer mais, certo? Bacana. Aí o que é que eu faço? Eu proponho em reunião, como eu sou cotista e em reunião eu tenho mais poder de voto, eu proponho e ganho que a empresa precisa ter uma nova sede.
e ter mais outros equipamentos. E que essa nova sede e esses outros equipamentos vão custar 200 mil para a empresa. Porém, desses 200 mil, vou colocar 100, né? Não, pode ser 200 mesmo. Desses 200 mil, eu, Madison, tenho que entrar com 120 mil e você tem que entrar com quanto? Com 80 mil. Correto? Para chegar aos 200 mil reais a mais. Porém, você não tem os 80 mil. Mas eu ganhei numa assembleia da empresa que a gente tem obrigatoriamente que fazer isso. Aí o que acontece? Você, enquanto pequeno empresário, tem ou que vender parte da sua empresa para mim, ou pegar um empréstimo particular e pagar para poder ter esse avanço na empresa. Vocês entenderam o que acontece quando a pessoa se associa com uma grande empresa, achando que a empresa entrou só para ajudar? Gente, não se engane não, tá? Não sejam ingênuos. Nenhuma empresa, principalmente empresa grande, entra num negócio pequeno para ajudar ou para manter negócio. Não. Eles entram para ganhar e porque viram que aquela empresa tem um potencial de crescimento. Estão me entendendo? Então, assim, se quando vocês tiverem a empresa de vocês, que ainda estiver pequena, e vocês perceberem que vocês estão tendo a visibilidade de grandes empresas e que você vai precisar abrir seu capital para poder fazer um investimento, para poder você começar a desenvolver algumas coisas na sua empresa, você tem que fazer o quê? Tem que se associar com essa grande empresa? Pode? Pode. Só que você tem que ficar atento com as questões legais que você vai colocar no seu contrato com essa empresa, tá? Porque senão você pode acabar perdendo sua empresa. Beleza? Então tá. Caminhando novamente. Aí eu venho aqui. Aí aqui eu vou marcar o que é que eu vou ser, tá? Aí vocês vão falar, professor, mas tem sociedade limitada que você não falou aqui, ó. Ah, eu falei de sociedade limitada. Qual que é essa outra aqui? O que pode ser essa outra? Essa outra é a chamada empresa SA, ou seja, sociedade anônima. Quando uma empresa ela tem como sobrenome, eu costumo dizer que o final da empresa é o sobrenome da empresa, por exemplo, Eireli, sobrenome de um limitada, sobrenome da empresa também. Quando eu falo que a empresa ela tem como sobrenome, sendo uma SA, automaticamente eu estou falando que essa é uma empresa de capital aberto. E é uma empresa de capital aberto, professor. É uma empresa onde existem vários acionistas, ou seja, as ações dessa empresa, elas estão lá na Bolsa de Valores, tá? E qualquer pessoa pode comprar. Vou dar um exemplo. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal não, Banco do Brasil, Petrobras, entendeu? E assim outras tantas. Ah, por exemplo, Facebook, entendeu? Ah, o que mais? A Microsoft, Ah, a Apple, certo? Então, assim, então quer dizer que eu posso ter uma ação da Apple? Pode. Entra lá na Bolsa de Valores e compra uma ação da Apple. Tá, beleza. Não é assunto para essa aula, mas eu ia falar que vai tomar prejuízo depois, mas não é assunto dessa aula. Mas beleza. Qual é o enquadramento tributário? Gente, enquadramento tributário, ele vai falar para mim se eu vou me encaixar no Simples Nacional, tá? Que é destinado a pequenas empresas ou empresas que vão se beneficiar da simplificação de tributos, tá? E aqui ele vai falar para mim quais são as outras empresas. Aqui, por exemplo, a lei que enquadra a microempresa, por exemplo, a pessoa jurídica precisa ter uma receita anual igual ou inferior a 360 mil reais. Se você tiver mais de 360 mil reais de faturamento bruto no ano, a sua empresa não é considerada microempresa mais, ela já é considerada empresa de médio porte. Perdão, pequena empresa, tá? E aí, se não me engano, é 540, depois 720, depois 1 milhão e tanto, a outra. Até uma coisa boa, vocês podiam fazer um favor para nós, todos vocês.
Ah, tá aqui já. Ó, se for igual ou inferior a 3.600.000, ela é classificada como pequeno porte, tá? E aí, para essas empresas, tanto a de micro quanto pequeno porte em diante, você aqui, ó, pode entrar nos seguintes tributos de contribuição. Imposto de renda da pessoa jurídica. Esqueci o nome desse CLL aqui, cadê ele aqui? Você vai ter que fazer a contribuição social sobre o lucro líquido, você vai ter que fazer a contribuição para financiamento de seguridade social, que é o COFINS, você vai ter que ter o PIS, que é o Programa de Integração Social, você vai ter que ter IPI, no caso de você ser indústria, você vai ter que ser ICMS, no caso, para indústria, comércio, serviço, transporte intermunicipal e interestadual, e se você vai ter que ter o seu ISS, que é Imposto sobre Serviço, tá? O ISS, ele é... O ICMS, aliás, que é municipal. Tá? O ICMS é estadual, o ISS que é municipal. Bacana. Qual é o capital de giro da minha empresa? Como é que eu vou fazer isso? Capital social é representado por recursos, ou seja, o dinheiro, equipamento, ferramenta, que é colocado por você, sócio proprietário, na montagem do negócio, tá? E aí você lá, a gente vai ver isso aqui lá no plano financeiro, como é que você vai ver certinho o seu capital social, tá? Aqui no sumário executivo, você vai somente fazer o quê? A apresentação dele. Você vai colocar aqui, ó, qual o valor? Cada sócio vai entrar com cada valor e qual é a sua percentual de participação na empresa, beleza? Bacana. E de onde eu vou tirar o dinheiro para me colocar aqui nesse capital, professor? Você vai tirar daquele tio seu que mora lá na Itália? Você sabe aquele tio seu? Não sabe, que você nem conhece esse tio seu. Um tio seu que mudou lá para a Itália, enquanto você era, na época da Grande Guerra Mundial, na Segunda Grande Guerra Mundial, ele foi para lá com os brasileiros, e aí se apaixonou por uma italiana, e veio para o Brasil e voltou para lá, e você é o único parente vivo daquele indivíduo. E aquele cara é trilionário, em euro, hein? Aí o que acontece? Ele morreu e deixou toda a herança dele para você, você nem sabia. A sua fonte de recursos está aí para você montar a sua empresa, entendeu? Ou então, eu posso pegar emprestado no banco, ou eu posso usar das minhas economias, ou meu pai pode me dar uma grana, não sei. A fonte de recurso, ela pode ser as mais variadas possíveis, tá? E aí você pode, tanto que ele coloca aqui, ó, que você vai determinar a maneira com que são obtidos esses recursos, tá? Para quê? Para a implantação da empresa. E aí você pode ser pode ser envolvidos como recurso próprio, proprietário, e aí vai. Vamos lá. Deixa eu ver primeiro aqui. O Eric colocou aqui, ó, quando... Tá. Quando a empresa declara falência, como o caso da Ford. Sim, já eu te respondo sobre isso. A questão da Ford é que ela decidiu investir na Europa, no Brasil, não compensava continuar aqui. Responsabilidades fiscais ainda continuam? Sim. Estou continuando a sua pergunta aqui, né, Eric? Se a empresa falência, se ela falir, as responsabilidades delas fiscal continua, tá? Eu vou fechar aqui, porque a gente já finalizou aqui, tá? Nosso material de hoje, então eu vou fechar aqui, mas a gente vai continuar conversando aqui por mais alguns minutinhos. Respondendo essa pergunta do Eric aqui, que perguntou pra gente aqui, quando a empresa declara falência, né, como a Ford no Brasil, se as responsabilidades fiscais dela continuam, tá? Qualquer pessoa que tenha qualquer responsabilidade no Brasil, qualquer empresa continua com responsabilidade fiscal. Vou dar um exemplo de dentro da minha casa, tá? Meu pai tinha um posto de gasolina numa cidade do interior do estado de Goiás, e o que ele fez? Ele vendeu esse posto para um amigo, né? Mas ele vendeu o posto para o amigo e só transferiu o posto para o nome do amigo um ano depois. Sabe o que o amigo dele fez? Não pagou nenhum imposto que estava no nome do meu pai. Quando ele transferiu, ele mudou a razão social. E aí o que aconteceu? O nome de quem foi pro pau? O nome do meu pai. Certo? Só que era
uma empresa de sociedade limitada. Então, o que aconteceu com essa história? O que ficou sujo foi o nome do meu pai por um tempo, mas foi a empresa que ficou com a dívida. Porém, o meu pai ficou sendo como responsável por essa dívida. E aí o nome dele ficou bloqueado na Receita Federal por muito tempo, tá? Até que entrou na justiça e conseguiu reverter o processo. Mas, para isso, ele teve uma canseira lá, né? Aí você imagina que é amigo da onça, que é esse cara, né? Aí o William responde para a gente que a questão da Ford é que ela decidiu investir na Europa, que o Brasil viu que não compensava continuar aqui. Exatamente, tá? Por que é que a Ford decidiu, não compensava ela ficar aqui no Brasil? Por alguns fatores. O fator de produção da Ford, ele é muito diferente das metodologias de produção de outras empresas no Brasil, né, de outras empresas automotivas no Brasil, tá? A Ford, grande parte das peças da Ford, ela ainda importava. E o que estava ficando caro é porque essas peças que eles importavam tinham um custo alto para eles. Por isso, a manutenção dos veículos da Ford e o custo dos veículos da Ford é mais alto do que os outros. Entendeu? Então, o que parou de compensar foi essa questão deles terem que importar peça para poder produzir o carro aqui. O que é que as outras montadoras estão fazendo? Estão comprando e fazendo as peças aqui no Brasil. Então, eles não têm que pagar um imposto sobre essas peças de importação. Então, compensa mais para eles. A Ford decidiu não fazer esse tipo de coisa. Ela decidiu trazer grande parte das peças de fora. E aí ela tinha que pagar o imposto. Mas a Ford, no Brasil, ela tem uma história muito interessante. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Vocês já ouviram falar da Fordlândia? Quem já ouviu falar da Fordlândia? Vamos, gente. Fala para mim aí. Ninguém ouviu falar da Fordlândia? A Fordlândia foi uma cidade, tá, que a Ford construiu na região amazônica do Brasil. Eu vou abrir aqui a tela para mostrar para vocês. Isso aqui está em qualquer uma das nossas... Na internet aí, você acha isso aqui com muita facilidade, tá? Você vai ver aqui, ó. Já estão vendo, ó? A Fordlândia. Ó. Tá vendo? Olha só. Isso aqui é tudo Fordlândia. Aí ele vai vir começar aqui e vai ver uma coisa aqui, ó. A Fordlândia. Henry Ford comprou uma ilusão, né? Isso aqui é um videozinho muito interessante, tá? Ah, professor, que doideira é essa, então? A Ford, ela veio para o Brasil na década de 30, quando ela comprou esse terreno para construir essa cidade. O que é que eles fizeram? Eles fizeram assim, eles trouxeram todas as pessoas para trabalhar nessa empresa. Por quê? Porque na época teve uma crise, por conta da guerra, teve uma crise de borracha no mundo, né? E a Índia, que era o maior produtor de borracha da época, não estava conseguindo fornecer o suficiente para a construção dos pneus dos carros da Ford. E o segundo maior produtor de borracha na época era o Brasil. Então eles fizeram o quê? Compraram um terreno na região norte do país, numa área de seringal, para quê? Para que eles pudessem construir lá uma cidade e fazer a produção da borracha deles, para eles produzirem os pneus. Olha que pensamento que foi interessante na época, né? Só que a sacada foi muito boa, mas a operacionalização foi péssima. Por que foi péssima? Porque eles mandaram para o Brasil, para gerenciar essa fábrica, o pessoal lá da Inglaterra. O pessoal da Inglaterra está acostumado com o calor no norte do Brasil? Não. Primeira coisa. Segunda coisa, está acostumado com o ritmo do trabalho do brasileiro? Não. E aí eles começaram a achar que o ritmo do trabalho que o brasileiro era preguiçoso, porque não queria trabalhar no horário deles, que era de 8 ao meio-dia, de 14 às 18. Ou
Conta para mim uma coisa aqui. Aí na sua casa, o sol de 2 horas da tarde é quente ou é frio? O que é mais quente, um sol de 2 horas da tarde? Aqui no Brasil ou na Inglaterra? Aonde tem mais calor? Aqui, né? Então eles vieram trabalhar aqui no Brasil com a mentalidade de lá. E aí o que eles queriam? Eles queriam impor esses horários de trabalho. E aí o que aconteceu? Eles deixaram de ter mão de obra. Porque qual é o ritmo de trabalho de um seringueiro? Alguém conhece algum seringueiro ou conhece o ritmo de trabalho de algum seringueiro? Me ajuda aí, gente. Vou contar para vocês como é que é o ritmo de trabalho do cara. O cara levanta 2 horas da manhã, tá? E vai pro seringal. Ele trabalha do seringal de 3 horas da manhã, tá? Até as 8 horas da manhã. Trabalhou 5 horas. Depois ele vai de novo pro seringal, 4 horas da tarde, tá? E de 4 horas da tarde, ele vai até 8 horas da noite. Trabalhou mais 4 horas ali. Então, o ritmo de trabalho deles é de 8 a 12 horas de trabalho do seringueiro. Só que não é no horário regular de trabalho nosso. Por quê? Por conta exatamente dessa questão do clima. Mas o pessoal de lá veio e tentou impor o que eles trabalhavam lá. Não funcionou. A Fordlândia quebrou. Porque não tinha quem trabalhasse na Fordlândia. Entenderam? E aí, nessa história, o brasileiro ainda foi embora com a fábrica da Ford com a sina de preguiçoso. E aí, como a Ford viu isso, ela veio para o Brasil, não sei se continua o mesmo pensamento, mas ela não comprava muitas coisas aqui, ela trazia de fora. E na época ela tinha incentivo fiscal para poder comprar as coisas lá fora e trazer para cá com um imposto barato, né? Só que com as mudanças das regras de importação e exportação, e eu sou a favor do que aconteceu, o que foi que aconteceu, professor? Foi aumentado o valor dos impostos para importação de produtos manufaturados lá fora, fazendo com que as nossas peças, os nossos produtos brasileiros tivessem maior competitividade no mercado nacional. Ou seja, isso é reserva de mercado, isso é deixando o nosso dinheiro aqui, fazendo o nosso dinheiro girar aqui. Entendeu? E aí, com isso, foi que teve esse peso, foi uma das coisas que fez com que a Ford movesse os seus coisas para a Europa. Vamos lá. Quem levantou a mão? Yuri? Vai lá. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. A respeito de você gerar o capital para a empresa, você acha bom começar com um empréstimo? Você acha que cria uma dependência para a empresa e é perigoso falir? Não, depende. Isso é muito, 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 muito relativo. Professor, posso falar um exemplo aqui lá da empresa do meu pai? Pode, claro. Tipo assim, pelo que eu vejo que a maioria das empresas faz, é o giro, entendeu? Por exemplo, ele faz um pedido lá de mais ou menos 30 mil. Ele tem esses 30 mil em mãos? Não. O que ele faz? Ele compra em 30, 60, 90 e 120. Ou seja, ele parcela os 30 mil em até 4 vezes, entendeu? Dependendo da empresa, pega até mais. Certo. Aí o que vai fazer? Esse produto vai chegar, o meu pai vai colocar a margem de lucro dele em cima desse produto, para quando chegar no último parcelamento desses 30 mil, ele já ter vendido os 30 mil, ter pagado e ter pegado o lucro para ele. Pelo menos que eu vejo, a maioria dos comerciantes lá faz isso, né? Sim, William. Mas isso só acontece hoje porque a taxa de juros está muito barata, tá? Porque esse parcelamento, ele existe, mas existe também uma taxa de juros em cima dele, tá certo? Então, aí assim, respondendo sua pergunta, Yuri, e eu disse que depende, porque, por exemplo, se você tem o dinheiro e tem como investir esse dinheiro para que ele possa te dar mais lucro do que a taxa de juros que você vai pagar para a instituição financeira que você vai pegar o dinheiro emprestado, compensa você pegar o dinheiro emprestado. Entendeu?
Agora, se você não tem o dinheiro, aí você tem que pegar emprestado de qualquer jeito. Agora, se você não tem como fazer com que esse dinheiro seja mais rentável fora do que dentro de uma instituição financeira, é melhor que você utilize o seu recurso particular para isso. Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigado. Ah, então tá bom. Mas olha só, William, nós vamos trabalhar, daqui a pouco vocês vão, daqui a pouco, digo, daqui a mais algum tempo, vocês vão ver que nós vamos trabalhar o plano financeiro do nosso plano de negócio. Aí nós vamos entender o que é que o seu pai está fazendo, cara, com esse capital de giro. Entendeu? E vamos entender por que é que ele faz dessa forma. Beleza? E aí vai ser muito bom, porque eu já percebi que você tem proximidade e intimidade no negócio do seu pai, porque você sabe que ele faz isso. Então vai ser até bom para a gente ver se de repente a gente tem alguns modelos práticos para poder a gente trabalhar juntos aqui. Beleza? Bacana? Gente, nossa aula então finalizou, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Estou à disposição. Quem ainda não fez a missão, quiser fazer e mandar no meu privado, vai ser bem-vindo. Eu vou fechar aqui agora, já vou fazer a leitura deles, tá? E já dou um retorno no próprio telefone seu, no próprio privado mesmo, já te respondo o que é que eu achei e se você está no caminho certo e o que é que eu penso a respeito do que você escreveu. Bacana? Forte abraço para vocês então, gente, até a semana que vem. Caso vocês tenham contato com algum colega que não veio à aula ainda e que não veio nessa aula, tanto essa quanto a aula da semana passada vão estar dispostas lá no Moodle, tá? A da aula da semana passada já está lá. Dessa semana eu já vou colocar, daqui a pouco eu subo ela para lá, juntamente com o quê? Com o nosso material da aula de hoje. Beleza? Então tá bom, gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau.